Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Douglas Omiti, fazendo o vídeo da semana de Petit Lenormand, de tarô, do mundo esotérico, né? E hoje eu estava analisando, ontem eu comecei uma turma nova de Petit Lenormand, e uma das perguntas que me fizeram nessa turma foi o que forma um bom cartomante, né? O que faz com que um cartomante seja bom e eficiente no seu trabalho com a cartomancia. E eu achei interessante fazer um vídeo falando disso, que foi uma pergunta que já tinham me feito, mas realmente fazia tempo que eu não via essa pergunta, né? E eu acho uma pergunta bem pertinente, porque as pessoas muitas vezes elas estudam mas não se preocupam em certos pontos que muitas vezes são importantes. Nós que somos profissionais há muitos anos, né? Eu trabalho com cartomancia profissionalmente há 20 anos, estudo a cartomancia mais ou menos aos 40 anos. Né? Tenho alunos formados em vários lugares no mundo, tenho aluno na Itália, tenho aluno em Portugal, tenho aluno nos Estados Unidos, né? Então, assim, tiro dúvida até hoje desses alunos. Aqui no Brasil tem, né, onde tem mais alunos, né? Então é legal a gente falar disso, a gente está falando desses pontos. Então, alguns pontos que eu acho importante a gente conhecer quando você vai trabalhar com oráculo, seja qual for. O primeiro ponto que eu acho importante é a história desse oráculo, tá? Como é que esse oráculo foi construído historicamente, em que época ele surgiu, qual a visão do mundo quando ele foi construído naquela sociedade específica, né, que construiu ele. Gente, não ligue a cachorrada aqui, eu tenho 3 cachorros em casa, o que mais tem aqui é latição de cachorro, tá, gente? Então, assim, isso é um ponto importante da gente analisar quando a gente está estudando o oráculo, o histórico dele. Porque você vai entender daqueles símbolos de onde eles vieram, qual a origem daquela conceituação simbólica, a tradição daquele baralho. E é uma tradição que já tem, você veja, se a gente falar de Lenormand, o Lenormand foi criado em 1798. E tem indícios de historiadores de que ele se baseava numa cartomancia mais antiga aí. Então, quer dizer, são no mínimo aí 200 anos, 300 talvez, de história cartomântica formando uma egrégora do Lenormand. Entende? Então, quanto mais você se aproximar dessa egrégora, mais você vai ter uma eficácia na leitura. Tá? Então, esse é um ponto importante para a gente entender quando nós vamos estudar um baralho específico. Outro ponto interessante da gente, que é essencial, é você conhecer profundamente a simbologia dessas cartas. Tá? Você entender como esse símbolo ele se manifesta em vários planos, o que ele quer dizer, qual mensagem ele está passando, qual a visão que ele está trazendo no mundo, que situações ele se encaixa, ele não se encaixa. Então, o simbolismo é um ponto importante, a história do baralho é importante. O terceiro ponto muito importante, e muitas vezes pouco compreendido pelas pessoas, é a metodologia de jogo. Tá? Então, são os métodos que você vai se utilizar para dictar essas cartas. No caso do Petit Lenormand da Escola Europeia, é a metodologia de leitura. Nós não temos muitos métodos de jogo como o tarô, por exemplo, tem. Eu lembro que fiz cursos com o Ney Naif, com a Vera, onde eu aprendi numa aula 20 métodos diferentes para situações diferentes. O Petit Lenormand tradicional não tem tantos métodos assim. Você deita as cartas e você vai aprender a ler o que elas estão te falando. Qual é a mensagem que elas estão te passando, né? Não é muito de métodos, né? Mas existe uma metodologia de como você intercalar essas cartas, como você conversar uma com a outra, como você vai olhar para ela na hora de uma leitura. E isso no Petit Lenormand é a maior dificuldade dos alunos, é entender essa metodologia de leitura. Uma coisa é o símbolo do peixe, outra coisa é o peixe dentro de uma mesa real. Se ele está perto, se ele está longe, se ele está acima, se ele está embaixo. Isso é metodologia de leitura, é diferente. Tá? Então é muito importante a gente entender dentro de um oráculo também a sua metodologia de leitura. Tá? Seja qual for, você vai pegar um tarô, você vai ter que entender a metodologia de leitura, como que você vai combinar com os maiores e menores. Tá? Tudo isso é importante a gente entender e é essencial para uma boa leitura. Ah, mas e Douglas, e a intuição? A intuição, ela é um plus. Tá? A intuição, a mediunidade, se a pessoa tem mediunidade, é aquela mediunidade realmente comprovada, desenvolvida, entendeu? Que realmente é séria, é trabalhada, é estabelecida, confirmada, ela não precisa nem do baralho. O baralho vai ser simplesmente um apetrecho para ela. Se ela não tem essa mediunidade dessa forma, a intuição vai vir como um plus. Ela nunca vai entrar em choque com a técnica. Tá? Ela vai sempre ser um plus. Ela vai te trazer uma informação a mais, um detalhe a mais, uma percepção a mais do que a técnica está te trazendo.
Não é essencial você ser um cartomante, você ter uma boa intuição, tá? É um complemento. Não estou dizendo que intuição não existe, tá? Mas o que eu estou dizendo é que tem muita gente achando que é intuição e na realidade é inconsciente, tá? Isso a gente tem que ficar atento. Nós temos que saber distinguir o que é nosso e o que não é nosso. Tá certo, gente? Eu vou terminar por aqui, porque senão tá ficando muito longo esse vídeo, né? Aí vai dar preguiça de muita gente ver aí, tá certo? Boa semana a todos, me sigam nas redes, Douglas Omite no Instagram e no YouTube.